Joel, e peço que você agora fique atento, porque Jesus ele vai continuar falando. Amém? Vamos se colocar de pé para nós orarmos por Joel. Eu sei, uma vez eu ouvi o irmão Paizinho dizer que nenhuma palavra ministrada vem do homem, mas vem de Deus. Então o que será ministrado em cima desse púlpito é o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, Jesus, nesse momento eu te apresento a vida do teu filho, do teu servo, que eu sei, Espírito Santo, que a revelação da palavra o Senhor lhe deu. Deus, que em nome de Jesus, cada palavra, cada vírgula, seja ministrado sobre nós, Senhor. Prepara o nosso coração, usa a boca do teu filho e que ele seja um canal de bênçãos, onde a água do rio da vida flua sobre ele, Jesus. Usa teu servo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Um motivo de alegria, privilégio estar aqui nessa noite. Pregar a palavra de Deus é sempre uma responsabilidade, como muitos de nós costumamos dizer, mas é sempre um privilégio. Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso, e Jesus, meus irmãos, é extraordinário. E já sentimos a presença dele aqui de uma forma tremenda, e ele opera quando a igreja está aberta para que ele possa trabalhar. O Espírito Santo ele opera no nosso meio. A palavra de Deus, meus amados irmãos, vai estar no Evangelho de João. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 38. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 11, verso 38, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, um texto extraordinário, versículo, uma passagem que traz versículos surpreendentes desse grande milagre realizado por Jesus enquanto estava aqui nessa terra. Meus irmãos, a palavra de Deus ela nos fala acerca de 3 tipos de ressurreição: ressurreição dentre os mortos. Essa se deu por meio de Jesus. Quando ele morre, ele ressuscitou dentre os mortos, já com o corpo glorificado. Então Jesus ele foi o primogênito, Jesus ele foi o primeiro. A palavra de Deus também ela vai conter a ressurreição dos mortos. É aquele evento que se dará na volta de Jesus Cristo. Quando lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, vai dizer que os que morreram com Cristo serão arrebatados, serão ressuscitados, aliás, e nós que
com Ele nos ares, e ali permaneceremos com Ele para sempre. E a ressurreição de mortos, essa que se dá a Lázaro, no qual Jesus ressuscita ele. Porque nós sabemos que Lázaro ele foi ressuscitado, mas não teve o seu corpo glorificado. Ele passou novamente pela morte. Lázaro, ele morreu novamente. Então, dentro desse cenário, a palavra de Deus vai descrever Lázaro como um homem que era de Betânia, uma aldeia próxima a Jerusalém, relativamente próxima, em que ele era irmão de Marta e Maria, esses três considerados amigos de Jesus. Jesus, quando passara por aquele lugar, ele sempre estava na casa de Lázaro, tinha um relacionamento. Jesus andava naquela casa, Jesus poderia até dormir naquela casa, Jesus se alimentava naquela casa. A palavra de Deus não menciona em nenhum dos evangelhos o que Lázaro era, se Lázaro ele era apóstolo, não diz que Lázaro ele seguia Jesus por onde ele andara, mas a palavra de Deus vai dizer que Lázaro ele era amigo, que Lázaro ele tinha intimidade. Então nós vemos um ponto importantíssimo, que Lázaro ele agrega tanto na sua vida quanto para a igreja nos dias atuais de hoje. Não necessariamente o ser humano ele às vezes está em busca de cargo, em busca de querer ser visto, em busca de estar nos holofotes, aparecendo a qualquer custo. Não, meus irmãos, nós temos que buscar intimidade com Cristo. Lázaro tinha intimidade, Jesus entrava na casa dele, Lázaro dizia o seguinte: Jesus pode entrar, aqui o Senhor tem morada, aqui o Senhor está à vontade. Se o Senhor precisar dormir no meu quarto, durma. Se o Senhor precisar comer da minha comida, aqui tem comida à disposição. Aqui tem lugar para o Senhor, tem um lugar de descanso. Lázaro tinha intimidade. E eu não falo apenas aqui de intimidade da casa física, de Lázaro. Não é apenas da casa física, é da casa espiritual. Hoje em dia, o que acontece muito nas nossas vidas, Jesus ele está a bater na porta da nossa casa espiritual, e nós não abrimos. E nós olhamos para o exemplo de Lázaro, e ele abria a porta. Jesus fazia morada naquela casa, tanto física quanto espiritual também. Jesus desenvolveu princípios na vida de Lázaro. A palavra de Deus vai dizer que Lázaro, ele é um homem que tem referência com Cristo, com o Evangelho de Cristo. Então lá em Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus ele está a bater na porta do nosso coração. Ele quer fazer morada, e às vezes tem uma barreira, tem empecilhos que nós mesmos criamos. Nós criamos essas barreiras, essas dificuldades que impedem de Jesus entrar dentro da nossa casa espiritual e fazer morada, e fazer uma diferença, e fazer uma transformação. Nós, quem impedimos ele de trazer uma ressurreição? O tema principal dessa noite, dessa mensagem é ressurreição. Então, voltando a essa perspectiva de ressurreição, nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus ele só vai retornar àquela aldeia depois de um bom tempo em que Lázaro tinha falecido. Nós vemos a princípio que quando Lázaro está muito doente, é enviado um mensageiro até Jesus. Então essa pessoa ele chega até Jesus e vai dizer o seguinte: olha, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Nós vemos aqui algo muito importante, que Marta e Maria elas vão apelar pelo amor de Jesus, pelo amor que Jesus tinha por Lázaro, não pelo amor que Lázaro tinha por Jesus.
Por quê? Porque o nosso amor ele é falho, o nosso amor às vezes ele é corrupto, o nosso amor às vezes ele esfria. Só que o de Jesus é diferente. Independente se nós mudarmos, o amor de Jesus ele continua. Então essa foi a prova, um sentido e um motivo porque elas apelaram pelo amor de Jesus, porque é um amor incondicional, é um amor que transforma, é um amor que liberta, é um amor que muda as perspectivas do ser humano, de um homem que até então estava adentrado, mergulhado no pecado. Então vem o amor de Jesus Cristo, muda a rota, muda os princípios, muda a mente, muda tudo. O amor de Jesus Cristo é diferenciado. Então o que é que Jesus faz? Louvado seja Deus. Nós vemos que Jesus ele vai voltar até aquela aldeia só depois de um longo período. A palavra vai dizer porque a palavra de Deus, muitas pessoas vão pensar contrário à palavra do Senhor, porque Jesus demorou muito tempo. Porque Jesus demorou muito tempo para ir até aquela aldeia. Não era a princípio se ele era amigo, se ele tinha intimidade, não era para ele procurar Lázaro de imediato, ou mandar uma palavra, não vai, que ele vai ressuscitar. Mas aquela ressurreição, ela tinha alguns propósitos. De fato, era para que o nome de Deus possa ser glorificado. Só que até então, meus irmãos, ali naquela época, havia uma tradição, uma crença judaica, em que eles acreditavam que uma pessoa só realmente tinha morrido definitivamente após 3 dias da sua morte. Eles acreditavam que a alma ela ainda permanecia perto do corpo, e durante aquele período de 3 dias poderia haver uma reanimação, ou talvez até uma ressuscitação daquela pessoa falecida. No entanto, nós vemos que tudo foi premeditado por Jesus. Jesus ele não queria deixar vestígios de que realmente tinha sido ele que tinha curado aquele homem. Passaram-se então 4 dias, e de fato eles iam acreditar que aquele homem tinha morrido, não tinha mais desculpas. Então, depois desse longo período, dessa morte de Lázaro, que realmente estava confirmada, que para ele ressuscitar só realmente um milagre poderia acontecer, é que Jesus ele retorna àquele lugar. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando ele tem o seu primeiro encontro com Marta, sai ao encontro de Marta, Maria fica sentada em casa. Então disse, pois, Marta a Jesus. Marta disse o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus disse essa palavra para Marta. Então ela diz o seguinte: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E ela vai dizer que crê, mas adentro ela vai dizer que acredita. Ela vai dizer: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até aqui está tudo bem. Ela disse que acreditava, ela disse que cria, que acreditava naquelas palavras que Jesus poderia ressuscitar, que Jesus era a ressurreição da vida. Ela acreditou. Só que quando chega em um ponto mais importante, mais adiante, quando Jesus ele vai se aproximar de onde estava o corpo de Lázaro, antes houve um grande remorso, houve um grande choro da parte daquelas pessoas. A palavra de Deus vai dizer que Jesus se comoveu com a situação. Jesus chorou com aquelas pessoas que estavam perto de Marta e Maria. Então Jesus, no verso 34, ele vai perguntar: onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. A palavra de Jesus então chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava.
E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Havia indagações, havia perguntas. Jesus era bastante conhecido, já tinha realizado grandes milagres. Jesus já estava próximo da sua morte, da sua crucificação. Então, quando Jesus ele vai se aproximando de onde o corpo de Lázaro estava, no verso 39 ele vai dizer: tirai a pedra. Tirai a pedra. Marta, aquela mesma que disse que acreditava que o irmão dela poderia ressuscitar, vai dizer o seguinte: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Jesus diz assim: não te é dito que se creres verá a glória de Deus? Irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Há muitas pedras que têm que ser removidas para que Deus possa agir. Deus está falando com a sua igreja nessa noite. Existem pedras que estão se colocando como impedimento para que Deus possa trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida espiritual. Existem pedras que você está criando, você está levantando essas pedras. É necessário que elas sejam removidas para que Jesus possa então trabalhar, para que Jesus possa então agir. Você pode até pensar como Marta. Marta disse: não, já cheira mal, mestre, não tem mais o que fazer, já são de 4 dias. Você pode olhar para o cenário da sua vida, ou alguém da sua família, ou alguém pode pensar o seguinte aqui nessa noite: não tem mais possibilidade. Mas as possibilidades, quando Jesus chega, a possibilidade se torna apenas mais uma palavra cumprida, mais uma palavra grande, porque nada é impossível para Cristo, nada é impossível para Jesus. Então, diante daquele cenário, Marta já que era impossível, já cheirava mal, já tinha morrido, não teria como Jesus fazer algo de fato para o ser humano, não. Mas Jesus, ele tem um poder sobre a morte. Ele diz: eu não te disse que eu sou a ressurreição e a vida? Louvado seja Deus. É necessário retirarmos pedras. Primeira pedra da incredulidade. Essa pedra, ela estava diante daquele momento na vida de Marta. Marta, ela hesitou em remover a pedra por causa da incredulidade. Muitas vezes não experimentamos o poder de Deus porque duvidamos da sua capacidade. Marta já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto grandes milagres, grandes prodígios. É uma pedra, meus amados irmãos, da incredulidade que nos impede de avançar, que nos impede de viver o extraordinário com Cristo, o extraordinário de Deus. São pedras que nos atrapalham. Muitas das vezes nós estamos paralisados, nós não conseguimos sentir a Cristo, sentir a presença, por causa de pedras que nós mesmos levantamos. Talvez o lugar de acesso onde aquela pedra estava, até onde o corpo de Lázaro estava, era um percurso grande, um percurso distante. Mas não existe, meus amados irmãos, distância ou profundidade ou passado, nada disso é impedimento para Jesus agir e mudar e transformar quando nós retiramos pedras das nossas vidas. A segunda pedra, a do pecado. Abrir o coração. Essa pedra do pecado, muitas das vezes, é a que mais nos impede de ter esse relacionamento com Cristo e que impede Ele de agir nas nossas vidas. É o pecado, meus amados irmãos. Quem lembra do pecado quando Ele separou lá o homem de Deus, Adão e Eva, quando eles caíram, quando eles pecaram, a comunhão, ela foi quebrada, ela foi distorcida. Aquele homem e aquela mulher, eles tinham um relacionamento com Deus. Deus passava e conversava com eles. Tinha aquele relacionamento.
Depois do pecado, depois da queda, não houve mais dessa forma. O homem ele já não consegue chegar até a Deus naturalmente. É necessário ter uma intervenção de Cristo para que isso ocorra. Então o pecado ele precisa ser combatido todos os dias. É claro, meus irmãos, que nós não somos perfeitos. Nós erramos, como nós falamos muito aqui nesse altar. Nós somos falhos, mas é necessário ter uma luta travada, uma luta todo dia contra o pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus, porque o pecado ele nos impede de crescer, o pecado ele nos impede de desenvolver espiritualmente. Nós não conseguimos nos desenvolver quando estamos em pecado, não dá. O Espírito Santo ele se afasta do ser humano, quando ele vive uma vida pecaminosa. Quando ele não quer dar espaço para que Jesus possa agir, para que Deus possa trabalhar. Louvado seja Deus, irmãos, é uma noite de trabalharmos ressurreição nas nossas vidas. Pense lá no fundo do seu coração, na sua mente, o que precisa ser ressuscitado dentro de você, porque há um Jesus que é poderoso, que pode realizar esse milagre. Barreiras, elas precisam ser quebradas. Pedras, elas precisam ser retiradas para que Jesus possa agir. A pedra da morte espiritual, a terceira pedra que nós vamos trabalhar nessa noite, a pedra da morte espiritual. Quando estamos longe de Deus, estamos mortos espiritualmente. Quando estamos longe de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Recentemente eu estive pensando, meu Deus, às vezes a gente está fazendo uns trabalhos na igreja, e às vezes a gente pensa, não, eu estou sobrecarregado, não estou conseguindo fazer nada, eu não estou tendo tempo para nada. Mas se a gente não estiver aqui na casa de Deus atuando, nós estamos mortos. Não tem como servir, não tem como fazer algo para a casa de Deus e não estar vivo. Quando você faz algo, quando você está presente na casa de Deus, você está vivo espiritualmente. E quando a gente se afasta, a gente está morto. Nós estamos mortos quando nós nos afastamos de Deus, da casa de Deus, dos trabalhos. Deus está falando aqui com pessoas. Eu sinto falta de você aqui nessa casa. Como você fazia, como você ensinava, como você trabalhava, como você perguntava, como você cantava, como você louvava. Cristo sempre está com falta. Muitos podem dizer, não, mas eu não sei ensinar, eu não sei cantar. Mas Jesus diz assim, é o meu mestre que eu escolhi, foi você. É a minha cantora, é o meu cantor, eu escolhi, foi você. E você só está de pé quando você está atuando na casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós só estamos vivos. Realmente, não tem essa de congregar em casa. Nós só estamos vivos quando nós estamos trabalhando, fazendo algo para a honra e glória do Senhor, trabalhando para o reino de Deus. Nós estamos vivos quando nós fazemos isso. Aleluia. E diante desse cenário em que Marta, ela chega a duvidar um pouco sobre o que Jesus poderia realizar. Aquela pedra, então, ela é removida. Aquela pedra, ela é tirada. No verso 43, vai dizer da seguinte forma: e tendo dito isto, clamou com grande voz. Aliás, verso 42, repetindo, nós vamos falando novamente. 41, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, esses dois versículos, eles são bastante importantes na nossa aplicação nessa noite, porque eram pessoas
que estavam ali, que perseguiam, alguns perseguiam a Jesus. A palavra vai dizer que uns acreditaram em Jesus, uns começaram a seguir a Jesus, mas já outros foram estar com os principais, dos sacerdotes, para contar o que acontecera. Então, dentro desse cenário, no verso 43, quando Jesus ele disse isso, ele clama em alta voz. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Se nós nos imaginarmos, irmãos, quando Jesus diz isso, Lázaro, vem para fora. Era um homem que estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Você imagina como é que o corpo de um ser humano está em um estado quando ele está morto há 4 dias. Estado de decomposição, o coração não bate mais, o tecido da pele já está se desgastando, artérias, células não funcionam mais, o corpo está parado, o corpo ele está se acabando, ele está se tornando pó, como a palavra de Deus vai dizer. Vieste do pó e ao pó vai retornar. Então, quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, o sistema cardiovascular volta a funcionar. Lázaro, vem para fora, os tecidos eles vão ser reconstruídos. Lázaro, vem para fora, as células do corpo de Lázaro elas começam a se desenvolver e a funcionar normalmente. Lázaro, vem para fora. Enquanto Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora, ele vai trabalhando na tua casa. Quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, ele vai trabalhando na tua família. Lázaro, vem para fora, ele vai trabalhando na tua vida espiritual. Ele vai fazendo, ele vai realizando, ele vai mudando perspectivas. Quando Jesus ele fala dessa forma, repara nós nessa noite, ele nos chama para que nós possamos sair da caverna que nós mesmos entramos. Quantos talentos ali dentro não estão paralisados? Quantas vozes que antes falavam, hoje estão caladas? Quantas pessoas que cantavam, quantas pessoas que pregavam, estão dentro daquela caverna? Estão mortos espiritualmente, estão em estado de decomposição. Mas Jesus ele quer restaurar, Jesus ele quer ressuscitar, Jesus ele quer refazer tudo de novo nessa noite na sua vida. Remove a pedra, escuta a voz de Jesus a te chamar. Vem para fora, porque eu tenho uma grande transformação para fazer na tua vida. Tem alguma área que está sendo atacada? Se tem, Jesus vai restaurar. Se é a parte espiritual, Jesus vai ressuscitar. Jesus ele trabalha dessa forma, trabalha com impossibilidades. Esse é Jesus. Esse é Jesus, é o que trabalha com impossibilidades. Quando chega em um cenário em que a ciência não explica mais, em que o homem ele não consegue mais achar justificativas ou respostas, é onde Jesus entra. Jesus ele entra no cenário da vida do homem morto, do homem em estado de decomposição, e o levanta novamente para ser um vaso novo. Lázaro então ele sai daquela tumba onde ele estava, onde ele foi colocado, e ele sai de uma forma em que ele estava preso ainda. A palavra de Deus vai dizer que ele estava com os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Jesus vai dizer: desligai-os e deixai-os ir, e deixai ele ir. Não é para ele estar preso assim, não é para ele estar amarrado. O crente não é para estar amarrado, o crente é para estar livre. Jesus diz nessa noite, Jesus quer tirar todos os embaraços que te prendem, todos os embaraços que te deixam para baixo, que te deixam desanimados. Isso é dados inflamados do inimigo que quer te paralisar, que quer te ver lá dentro da caverna em estado de decomposição. Deus não te quer ver assim. Deus quer ver você de pé. Deus quer tirar tudo aquilo que prende, tudo aquilo que está nas tuas mãos, que está
amarrado nos teus pés, que está te prendendo, que está te impedindo de se locomover, de andar. Louvado seja Deus. Em Efésios 5,14 a palavra vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É isso que Jesus quer para nós, que nós nos levantamos novamente, que nós saímos dessa caverna, porque Jesus ele confiou dons a cada um de nós, Jesus ele confiou talentos a cada um de nós, e Ele espera que nós possamos trabalhar esses talentos para agregar na vida de outras pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que Jesus investiu um alto preço em nossa vida. Não tem como comparar, não tem como contar o alto investimento que tem na sua vida. O investimento foi pesado, o investimento ele foi grande, e Jesus não quer ver você naquela caverna, em decomposição, parado, chorando, se lamentando. Jesus quer ver você de pé, dando glória a Deus, com as mãos livres, os pés livres, pregando, ensinando, cantando, adorando, louvando. Jesus quer ver você dessa forma. Lázaro, sai para fora. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Tirai a pedra porque Jesus quer operar. Tirai a pedra porque Jesus quer agir. Tira a pedra porque Deus quer desenvolver em você talvez um caráter novo, uma mudança de mente nova, porque nós precisamos. Eu mencionei sobre pecado. Eu não estou aqui para ajudar ninguém, mas a palavra de Deus ela nos exorta a cada dia a trabalhar isso em nós, a lutar contra o pecado. Lembre-se bem, o pecado é um espaço que nos afasta de Cristo. Vença ele, vença o pecado, que é ele que te impede, que quer te deixar distante de Deus, que quer te deixar paralisado. Pense bem, analise bem, olhe para a sua vida. Foi um milagre extraordinário. Isso aqui nos traz ainda a prova de que Jesus, Ele vai nos ressuscitar. Se nós morrermos aqui nessa terra, se Jesus não vier nos buscar, nós iremos morrer, nós iremos descer ao pó da terra. Isso mostra que Jesus tem o poder de nos ressuscitar dentre os mortos, com o corpo glorificado, como assim será. Imagine a sua vida aqui, imagine o seu caminhar aqui nessa terra. Expectativa de vida no Brasil, 80 anos talvez, pode ser que tenha subido. Um dia nós iremos morrer. Jesus é extraordinário. Nossa vida não se limita apenas aqui nessa terra. Jesus tem algo mais poderoso para nos dar, é a vida eterna. Todo dia eu penso, meu Deus, como é que pode um Jesus tão maravilhoso como esse, um Deus poderoso que nos promete, Ele nos dá a vida eterna. Às vezes vai passando, os dias vão passando, as coisas vão, o trabalho vem para as nossas vidas, as coisas normais do nosso dia a dia, e a gente não vai refletindo, meu Deus, será que eu estou realmente buscando a Deus? Será que eu estou próximo de Deus? E o tempo vai passando, 40 anos vem chegando, 30 anos vem chegando, 50 anos vem chegando, e aí? É melhor estar perto desse Jesus que ressuscita, do que estar nesse mundo, em um mundo que engana, em um mundo que nos abate, que nos deixa para baixo, em um mundo que nos joga lá para dentro daquela caverna. É culto de jovens, que vocês possam se levantar, porque Jesus, Deus, Ele quer levantar uma nova geração. Ele quer levantar uma nova geração de jovens, de adolescentes, de homens e de mulheres que não se corrompem, que não adentram a esse sistema mundano. Mas é necessário, jovem, e nós, demais irmãos, que nós retiramos essas pedras para que Jesus possa operar, para que Jesus possa nos levantar como uma geração que adora a Deus verdadeiramente, como uma geração que não se corrompe. É no Brasil, vamos delimitar, é no Ceará, vamos delimitar mais ainda, é em Nova Olinda, vamos delimitar mais ainda, é na missão Josué,
na missão de Josué que Deus quer levantar jovens, é na missão de Josué que Deus quer levantar adolescentes, é na missão de Josué que Deus quer levantar homens e mulheres que talvez estavam paralisados, que talvez estavam achando que já tinha acabado, que talvez já estavam achando que chegou ao fim do seu ministério. Talvez eu não sirvo mais, talvez eu não sirvo mais, Deus. Eu já ensinei muito, eu já preguei muito naquela igreja, eu já cantei muito, Senhor. Ninguém está sentindo falta de mim, mas eu vou falar abertamente, nós estamos, aleluia, eu não estou sentindo a tua falta porque é mais uma cadeira vazia, eu estou sentindo falta da tua voz, aleluia, quando você orava, me buscava, a sonhava, a churicantara. Jesus diz assim: eu quero te ressuscitar nessa noite, eu quero te levantar nessa noite, você me pertence, não acabou, eu paguei um alto preço para a sua vida, para que você pudesse estar aqui nessa terra, você é o meu mestre, eu escolhi você para ensinar, para adorar, para pregar, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Então Deus, ele trabalha dessa forma. É quando nós estamos ali achando que já acabou, quando nós estamos ali achando que já terminou, é onde que Deus nos levanta. Lázaro, ele estava morto, mas Deus o levantou, porque morto ele não faz nada, morto ele não é um perigo para esse mundo atual. Nós vemos que Lázaro, quando ele estava morto, ele não era um perigo para aqueles homens, mas quando Lázaro estava vivo, aqueles homens começaram a o perseguir, queriam o matar. Lázaro, quando ele estava morto dentro daquela caverna, o sistema judaico, os sacerdotes, não afrontava eles, era um asa de rosa, estava tudo bom para eles. Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, os homens se levantaram. Nós vamos querer matar Lázaro também. Não é só Jesus, não. Quando eles iam até a casa de Lázaro, quando Jesus voltou lá novamente, era para ver Jesus. Não só Jesus, era para ver Lázaro também, porque eles queriam matá-lo, porque Lázaro era uma prova do milagre de Jesus, de que Jesus era o Cristo, de que Jesus realmente tinha ressuscitado ele, de que Jesus era poderoso. Então era uma afronta àquele sistema que estava ali, era uma afronta àqueles fariseus. Quando nós estamos mortos, nós não servimos, mas quando nós estamos vivos, nós servimos. Nós fazemos algo de diferente. Louvado seja Deus. Então Deus ele nos convida nessa noite, repetindo mais uma vez a palavra de Deus, a nos posicionarmos, a tirarmos pedras que nós mesmos criamos. Pedras, como aquela pedra estava na frente ali do túmulo de Lázaro, impedia aquele contato. Existem pedras que estão impedindo o contato de Jesus conosco. Jesus que está mandando dizer nessa noite, eu estou repetindo, mas é porque Jesus está mandando falar nessa noite. Tem pedras que estão impedindo o contato de Jesus contigo. Tem uma pedra gigante, ela precisa ser removida, ela precisa ser tirada. É como Jesus já falou a você. Eu tenho certeza que você pegou essa mensagem. Jesus falou com você. Jesus falou com você nessa noite. Eu tenho certeza, porque aqui tem homens, aqui tem mulheres capacitadas por Deus, foram capacitados por Deus, o investimento alto que Jesus fez. Jesus tirou lá todo mundo para estar aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, dentro desse cenário, irmãos, de amizade que Jesus tinha com Lázaro, eu já estou finalizando essa palavra, mas ainda quero acrescentar isso que é muito importante, sobre a amizade que Jesus tinha com Lázaro, Marta e Maria. Que nós possamos trabalhar essa amizade com Cristo. A amizade com Cristo é o mais importante. Não é cargo eclesiástico, não é posição, não é você estar à frente ou na liderança de um ministério. Não é isso, é sobre intimidade com Cristo.
Lázaro tinha intimidade. Lázaro tinha intimidade com ele. Ele, o mais importante, Jesus andava na casa dele. Então, irmãos, eu quero finalizar essa palavra dessa noite dessa forma. Permita que o Senhor entre na sua casa espiritual e que diga assim: Jesus, pode fazer morada. Jesus, muda tudo aquilo que está fora de lugar, coloca no lugar certo. Jesus, tira tudo aquilo que está totalmente desorganizado e organiza. Jesus, organiza tudo. Jesus, tira todo embaraço. Jesus, tira toda dor. Jesus, tira todo pensamento contrário. Jesus, tira toda tristeza. Jesus, tira toda vergonha. Jesus, tira toda timidez e faz morada. É o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele reveste, ele nos capacita. Peça para que o Espírito Santo entre na sua vida e ele faça morada, ele desenvolva e tire o medo. Se Jesus me chamou para que você pudesse pregar o Evangelho, pregue, não tenha medo, porque ele está ali capacitando. Jesus, ele está fazendo mudanças. Às vezes é a sua mente, às vezes é o seu coração, às vezes é a vergonha, às vezes é o inimigo que coloca barreiras e coloca pensamentos errados que Deus quer que a gente não pense. Então, que nós permitamos isso, que o nosso coração esteja acessível, porque Jesus está lá toda hora, como está lá em Apocalipse, ele está a bater na porta do nosso coração, porque ele quer fazer morada. Ele quer entrar, não somente entrar, ele quer entrar e fazer morada. Esse é o diferencial de Jesus Cristo. Às vezes nós só abrimos a porta, Jesus entra, aí nós dizemos assim: Jesus, é para passar só uma semana. Jesus, é só para passar um mês. Jesus passa só um ano. Não, ele quer ter todo dia, enquanto você viver aqui nessa terra. É todos os anos da sua vida. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver na nossa vida, já foi dito aqui, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Louvado seja Deus. Mas eu quero finalizar essa mensagem agradecendo aqui a liderança do Herdeiros da Promessa, pela confiança do pastor Carlos, por cada um dos irmãos que vieram até aqui nessa noite, e que Deus possa abençoar grandemente essa igreja, em nome de Jesus. Assim eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é um Deus poderoso. Amém, pastor? Nós queremos agradecer a oportunidade e dizer que verdadeiramente Deus fala. Deus, ele fala. Nós estamos estudando o livro de Tiago nas reuniões com jovens, e o Espírito Santo só testificou tudo o que nós falamos até agora. E eu estava ali me alegrando na presença de Deus, porque Joel não está, mas o Espírito Santo de Deus está. Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós colocamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Decisão de orarmos com vocês, estarmos orando com vocês, na presença de Deus, na promessa. Glória a Deus. Que bênção. Deus abençoe, irmão Joel. Palavra poderosa. Parabéns, tá, irmão? Verdadeiramente Deus te usou. Foi boca de Deus nessa noite. Vamos orar pela liderança dos Herdeiros da Promessa. Liderar não é fácil, mas quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Convido aqui os presbíteros, evangelistas, entre as mãos. Amém? Evangelista Hernandes, presbítero Célio, os evangelistas e presbíteros que aqui estão. Os evangelistas e presbíteros, vamos orar por eles, para que Deus continue abençoando, fortalecendo, dando graça. Amém? Os que ficaram, erguam as mãos para cá. Peça para Deus abençoá-los mais e mais. Pai eterno e soberano, nós queremos te louvar, Senhor, por essa liderança. Senhor, levantou eles para esse tempo. Que a tua mão continue fortalecendo os teus filhos, suprindo as suas necessidades, capacitando, Senhor. Senhor, nos exércitos, todas as áreas das suas vidas, Pai. Que o Senhor visite nessa noite.
vindas do céu, Senhor. O nosso coração se alegra, porque Deus tem levantado essa equipe para fazerem a tua obra, trabalharem no teu reino, produzirem para ti, Jesus. Abençoa mais e mais